De volta para todo o estado de Sergipe, vocês lembram que eu comecei a edição do Cidade Alerta de hoje falando sobre a situação judicial entre o Mistão e a Secretaria de Estado da Saúde. O prédio onde funcionava o Mistão, que foi alugado pelo governo do estado para funcionar a secretaria. Pois é, como eu já expliquei, existe aí uma questão judicial sob penalidade de R$10 mil caso a decisão seja descumprida. E é por isso que eu vou chamar agora o Marcos Couto mais uma vez, porque ele agora traz as informações sobre este caso. Marcos Couto, é com você mais uma vez. Estamos de volta, Diego. Exatamente isso. Um grupo de pessoas se reuniu e criou o movimento Mova-se. Movimento Atitude Sergipe. O que esse movimento pretende? É que os impostos do cidadão sejam aplicados corretamente. Agora, gostaríamos de saber, o Cidade Alerta Sergipe quer saber o porquê no caso do contrato do Mistão e a Secretaria de Estado da Saúde. Boa tarde, Diego Barros, que Diego faz parte da assessoria jurídica deste movimento. Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, não é que a gente faça parte da assessoria jurídica, a gente faz parte do movimento, mas por ser advogado, a ação está em nosso nome, a gente só integra pessoal. O movimento. É pessoal. É uma ação popular e nós tentamos a ação com o objetivo de suspender inicialmente o contrato, que foi concedido na liminar, mas o nosso objetivo final é que esse contrato seja considerado nulo, assim como a dispensa de licitação. Agora, o porquê? Qual foi o teor principal? O que vocês encontraram de irregular ou que fosse agravante para a sociedade? A lei de licitação, ela prevê a possibilidade de dispensa de licitação para locação. Contudo, ela prevê 3 requisitos. Dos 3 requisitos, nós apontamos que 2 deles não foram obedecidos pela Fundação Hospitalar de Saúde, que foi quem fez o aluguel. Quais foram? O primeiro é que não estaria, a locação não seria para a finalidade da fundação, e sim para atividades acessórias, de administrativo, RH, logística, e quando, na verdade, a lei de licitação diz que tem que ser atividade fim. A atividade fim da fundação é a prestação de serviço público de saúde. Agora, esse grupo ele se reúne constantemente e como foi que surgiu exatamente esse processo de vocês? Na verdade, o Mova-se ele não se reúne pessoalmente. Né? Existe tudo virtual? Tudo virtual. Alguns integrantes ainda têm um certo contato pessoal, mas é tudo ou feito pela página no Facebook do Mova-se ou então por grupos de WhatsApp. Quanto à questão de como a gente tomou conhecimento, foi até através da imprensa, que eu não sei se você se recorda, mas quando houve a formalização do contrato, o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe foi em vários órgãos pedindo para que fosse fiscalizado o contrato, porque haveria algumas irregularidades. A partir daí, foi que a gente começou a tomar pé e ficou mais claro que não tinham seguido a lei de licitação quando a gente ouviu o pronunciamento do secretário, do excelentíssimo secretário, quando ele chamou aquela coletiva e disse que apenas estava considerando a questão financeira, o que a lei de licitação ela diz que o financeiro tem que ser considerado, mas só que nos procedimentos de licitação. Para que a gente entenda melhor também. Diego, e sobre esse movimento, ele ficará focado somente a este contrato da Secretaria, ou melhor, da Fundação Hospitalar com o Mistão, o proprietário do Mistão, ou outros assuntos mais? Na verdade, os outros integrantes do movimento já têm até outras demandas judiciais. Existe uma que eu acho que vocês até noticiaram há umas 2, 3 semanas atrás, da coleta de lixo lá de Socorro, né, que uma das integrantes do movimento tinha feito uma impugnação porque considerava que o edital ele não dava o direito de concorrência. Ele, na verdade, era mais um edital mais direcionado a uma única empresa. Além disso, tem outra ação nossa também, que foi o do FUNPREV, né, antes que ocorreu a fusão,
Nós ainda devemos fazer algumas coisas quanto à questão dos fundos previdenciários, mas ainda não está, ainda não finalizou. E existem outras demandas também que a gente já imagina no futuro. Mas não vai ficar focado só nessa questão do contrato, não. Diego, me perdoe o esquecimento, caso teve essa minha falha, sobre a questão da quantidade dos integrantes, ou seja, a quantidade que compõe o Mova-se. E quando for um assunto que requeira a questão de um baixo assinado, de que forma há o procedimento de vocês? Essa é até uma questão que a gente ainda está discutindo no Mova-se. O que é que acontece? O Mova-se ele é um agrupamento de pessoas, né? Boa parte, uma parte considerável é de advogados. Então, assim, os advogados que quando tomam conhecimento de alguma atitude que pode ocorrer prejuízo para o erário público, nós mesmo tomamos as devidas cautelas judiciais, né? Mas existem outros profissionais no Mova-se. Tem servidores públicos, tem médicos, se não me falha a memória também. Então, assim, não existe um núcleo, né? Mas, assim, o que a gente pode ir tocando, cada um na sua parte, a gente vai tocando, né? Voltando ao caso do Mistão, saiu a liminar, e de agora por diante, quais os procedimentos? Primeiro é aguardar que a liminar seja comunicada à fundação e à empresa, né, que locou o imóvel. Depois disso, eles têm que, obrigatoriamente, imediatamente, parar todas as construções, e nós entendemos, inclusive, que não pode nem pagar o aluguel, né, enquanto não for derrubada essa liminar ou ocorrer uma decisão judicial final, né? E aí a gente vai continuar aguardando a defesa da fundação e da empresa para depois dar continuidade ao processo. Você falou há pouco que tem outras demandas. Quais seriam elas? A que me vem no momento agora na mente é a do FUNPREV, que a gente conseguiu que o Sergipe Previdência ele se abstesse de fazer as transferências para o FINAMPREV. Provavelmente a gente deve estar ainda mexendo nessa questão dos fundos previdenciários, que, no nosso entendimento, a lei que fundiu os fundos ela é inconstitucional, e a gente está analisando como é que vai ser feita essa ação, e não poderia ter ocorrido a fusão antes de ocorrer as transferências dos bens que o Estado prometeu para o FUNPREV, no caso para o FINAMPREV, e que até agora o momento não ocorreu. Diego Barros, muito obrigado pela sua entrevista. E Diego Barros, aí do Cidade Alerta, a informação é que o Diego, como ele já bem disse, é integrante do movimento Mova-se, que é o movimento Atitude Sergipe, que é composta por advogados e pessoas que ficam interessadas em defender a sociedade. E é um encontro virtual entre eles. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Ela McLaren, Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Diego Barros. Obrigado, Marcos, pelas informações e também ao Diego Barros pela participação. Olha, em nota, a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde informou que a Secretaria só vai se pronunciar sobre este assunto quando for notificada pela Justiça.